Bem, que alívio no fim da tarde de ontem, né? Porque nós tivemos uma situação muito, muito grave no Rio de Janeiro. O homem baleado durante o sequestro daquele ônibus segue internado em estado grave. Isso aconteceu no Rio. Funcionário da Petrobras, Bruno Lima da Costa, de 34 anos, foi atingido por 2 disparos, um no tórax e um outro no abdômen, com perfurações no coração, pulmão e também no baço. Ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar e transferido ao Instituto Nacional de Cardiologia, onde passou por uma cirurgia. Uma segunda pessoa ficou ferida por estilhaços, mas não corre risco de morrer. Os 2 estavam do lado de fora daquele ônibus onde 16 outras pessoas foram mantidas reféns, incluindo crianças e idosos. Depois de quase 3 horas de negociações e muita angústia, o criminoso se rendeu e libertou os passageiros sem ferimentos. Paulo Sérgio Lima tem 29 anos, tem 2 passagens por roubo à mão armada. Ele estava em regime semiaberto desde 2022. De acordo com a Polícia Militar, ele afirmou que fugia do Rio de Janeiro depois de ser ameaçado por uma facção criminosa. E ao embarcar, acreditou que tinha sido descoberto, confundido com um passageiro com um policial. A gente tem mais informações, estou falando muito aqui, porque o Pedro Dobal está na ponta da linha conosco para contar, para relembrar essa história e também explicar mais dessa motivação, Pedro Dobal. Bom dia para você. Pois é, bom dia para você e a todos que nos acompanham. E esse sequestrador, esse homem que fez 16 reféns dentro de um ônibus na rodoviária do Rio na tarde de ontem, ele deveria estar usando tornozeleira eletrônica, foi preso sem tornozeleira, isso porque ele estava descumprindo esse monitoramento há cerca de 1 ano e meio. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, ele foi condenado em 2019 por roubo, passou para o regime semiaberto em 2020 e em março de 2022 passou para o regime aberto, prisão domiciliar, deveria estar usando a tornozeleira eletrônica, mas deixou ela descarregar em outubro de 2022 e nunca mais ativou o aparelho. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que no mesmo mês avisou a Justiça do Rio sobre essa violação e enviou ainda outros 5 avisos. Fato é que em março do ano passado o Ministério Público chegou a pedir uma nova prisão desse criminoso, só que o pedido só foi aceito ontem, horas depois do sequestro. Na decisão, o juiz diz que só recebeu esse pedido ontem, por volta das 6 da tarde, e determinou a prisão dele nesse processo que ele já foi condenado por roubo. Bom, Paulo, depois de toda essa negociação, quase 3 horas de negociação na tarde de ontem, inclusive com agentes do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, ele foi levado para a delegacia, uma delegacia no centro da cidade. Ele que tentava fugir de traficantes da Rocinha, na zona sul do Rio, teria começado a disparar e iniciado esse sequestro por volta das 3 horas da tarde, achando que estava cercado pela polícia, porque o coletivo apresentou alguns problemas técnicos, acabou voltando. Ele achou que, na verdade, tinham descoberto que ele estava tentando fugir para Juiz de Fora, então ele acabou efetuando esses disparos e iniciando então o sequestro, que só terminou por volta das 6 horas da tarde. Segundo a Polícia Civil, esse criminoso comprou a passagem do ônibus que iria para Minas Gerais em dinheiro e tentou fugir para a casa da mãe, que mora justamente em Juiz de Fora. O delegado responsável pela investigação, Mário Jorge Andrade, conversou com a imprensa ontem à noite, explicou que Paulo pertence ao tráfico da região da Muzema, na zona oeste do Rio, e teria ido à Rocinha para pagar dívidas em bares na região. Só que aí, na favela, teve aí um desentendimento com traficantes da facção criminosa que atua no local e acabou que estava fugindo já há alguns dias. Lá entrou em desavença com o traficante. O traficante puxou uma arma, tirou nele, efetuou um disparo contra ele, errou, ele sacou da arma, efetuou outro disparo nesse traficante e fugiu com medo de pegarem ele. Ficou se escondendo em alguns hotéis aqui do Rio e hoje resolveu ir para Juiz de Fora, onde a mãe dele mora. E quando chegou na rodoviária, ao efetuar pagamento com um dinheiro, ele achou que aquilo ali chamou a atenção de algumas pessoas que estavam no local, que para ele seriam policiais. Entre os 16 reféns de ontem estavam inclusive uma criança e 6 idosos, todos eles liberados sem ferimentos. Segundo a Polícia Militar, esse suspeito estava armado com uma pistola e chegou a monitorar a movimentação no entorno do coletivo
por um celular, pedindo para os passageiros, inclusive, monitorarem aí as redes sociais, informações em relação a esse sequestro. Um dos passageiros desse ônibus, inclusive, disse que ele estava estacionado na plataforma central do terminal. Depois de apresentar aqueles problemas técnicos, esse passageiro conseguiu sair antes do início do sequestro. Quando o ônibus estava saindo, o motorista deu a ré no ônibus, o ônibus deu um baque muito forte, aí algumas pessoas desceram, eu e mais algumas pessoas. Ele subiu para andar de cima. Eu fui pegar também uma mochila minha que tá lá em cima. Se a gente chegar lá em cima, ele me viu, pegou a arma e me deu de punho virado. Aí eu comentei para ele que essa arma não é minha. Ele falou, não, toma. Eu falei, não é minha não. Isso que eu falei a segunda vez, ele olhou pro lado. Eu desci a escada correndo, aí foi na hora que ele apunhalou a arma e começou a tirar. Aí tirou em mim, tirou em 5 vezes e eu corri ao lado do ônibus. Bom, teve muita correria ontem no terminal, no início desse sequestro, quando houve os primeiros disparos dele. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse que ele teve uma perfuração no coração e ainda nos 2 pulmões. Já a outra pessoa que foi atingida, durante esses disparos iniciais, ela foi ferida por estilhaços, teve ferimentos leves, foi atendida inicialmente na própria rodoviária, encaminhada para uma unidade de saúde particular. Esse ônibus era da aviação Sampaio, partiria às 2h30 da tarde para Juiz de Fora. Ao todo, eram 37 passagens que foram vendidas para a parte superior do ônibus, da categoria executiva, e 6 passagens para a parte inferior, que opera na categoria leito. Como o ônibus já havia parado ali na plataforma central da rodoviária do Rio, alguns desses passageiros já haviam descido do ônibus e, portanto, não chegaram a ser feitos reféns. 16 pessoas continuaram dentro do ônibus e ficaram quase 3 horas sob a mira desse criminoso, Paulo Sérgio de Lima. O Dobal, esse homem, o Paulo Sérgio, ele estava... a polícia já conseguiu concluir se ele estava em posse de suas faculdades mentais, porque essa história aí de achar que está sendo perseguido, confundiu uma pessoa com um policial, já sair atirando sem perguntar nada, isso sugere um surto psicótico, um delírio paranoico qualquer, enfim, o depoimento já foi suficiente para que a gente soubesse qual que era o estado mental desse cara? Ontem, numa conversa informal com os policiais da delegacia do centro da cidade, ele contou aquela história de que havia tido um desentendimento com traficantes da Rocinha e estava fugindo deles já há alguns dias, e aí os policiais entenderam que ele estava realmente com muito medo dessa situação, de ser descoberto tanto pela polícia quanto pelos traficantes, mas a princípio ele não estava em surto, nem sob efeitos de drogas, a princípio essa é a conclusão da Polícia Civil a partir do que o próprio preso contou aos policiais depois dessas 3 horas de negociação. Ele tinha se desentendido com os traficantes da Rocinha, estava fugindo, se não me engano, há alguns dias, desde domingo, e aí vinha se escondendo em hotéis e tudo mais, e aí planejou essa fuga para Juiz de Fora, onde a mãe dele mora, só que aí, quando o ônibus que estava saindo da rodoviária teve ali um problema técnico, voltou, tinha uma movimentação em volta do ônibus, ele achou que pudessem ser policiais que tinham descoberto a localização dele, então ele deu início a esse sequestro, fez os primeiros disparos e depois fez 16 pessoas reféns na rodoviária do Rio. Dobal, você explicou o seguinte, ele estava em regime semiaberto, me parece desde 2020, e aí depois passou para o aberto em 22, é isso? Isso, ele estava em regime semiaberto desde 2020, em março de 2022 ele passou para o regime aberto, prisão domiciliar. Então desde março de 2022 ele estava em prisão domiciliar e ele deveria cumprir algumas regras nessa prisão domiciliar. Primeiro, usar a tornozeleira eletrônica e se recolher em casa nos períodos da noite, desde 10 da noite até 6 horas da manhã, e assim como sábado, domingo, feriado, também deveria ficar em casa. Só que desde outubro de 2022, o equipamento não é carregado. Ele sumiu, a Secretaria de Administração Penitenciária não recebeu mais o sinal dessa tornozeleira eletrônica. A SEAP, no mesmo mês, avisou a Justiça, avisou a Vara de Execuções Penais sobre esse problema. Depois, outras 5 vezes, avisou de novo sobre essas violações ao monitoramento eletrônico. Só que o Ministério Público se manifestou pedindo que ele voltasse, pelo menos para o regime semiaberto, e aí esse pedido de prisão do suspeito ficou
quase um ano parado na vara de execuções penais sem uma decisão. Ontem, esse pedido foi parar na mesa do juiz e aí o juiz, então, em cerca de 2 horas, determinou a prisão dele no processo em que ele foi condenado por roubo. Mais de 9 anos de prisão por roubo, essa é a pena dele. Cara, o negócio fica parado um ano. Um ano. Como é possível o negócio ficar parado um ano e aí a gente vê o que aconteceu aí com uma vítima em estado grave nesse momento, que é o Bruno Lima da Costa. Quem paga por tudo que está acontecendo com o Bruno agora? É esse juiz que demorou um ano para definir ou não o que aconteceria com esse sujeito, com o Paulo Sérgio Lima, que fez o que fez ontem. Agora, a gente está falando aqui da tornozeleira eletrônica, me parece muito evidente que a gente precisa aprimorar o acompanhamento das tornozeleiras eletrônicas de outra maneira. Precisa ter um aprimoramento, não é possível que o sujeito consiga fazer o que fez de desligar, descarregar. Já teve história de gente que quebrou a tornozeleira e fica por isso mesmo, né? A gente fica um tempão aí sem que o sujeito seja monitorado de alguma forma, sem que haja um acompanhamento. E eu não quero misturar discussões, nesse momento a gente está numa discussão sobre saidinha, mas o Brasil em algum momento precisa enfrentar uma outra discussão no legislativo, que é quais os critérios legais para passagem para o semiaberto e para o aberto. Quais critérios hoje são levados em consideração? Estou falando de discussão de lei mesmo, de uma possível alteração na lei. Quais os critérios e como isso se dá atualmente? Passagem para o semiaberto, passagem para o aberto. E outra discussão tão importante quanto reinserção desses caras na sociedade, para que eles não voltem, não reincidam nos mesmos crimes, não cometam os mesmos crimes, que é o que a gente vê acontecer muitas vezes e nesse caso aqui. É uma discussão que o Brasil vai ter de enfrentar mais dia menos dia. Semiaberto e aberto, e em quais casos isso precisa ou deve de fato acontecer. Dobal, obrigada, viu, pelas informações. Até mais. Até.